Estamos no ar com mais um Cypherpunk. Libertas Aequitas Veritas. Basicamente, um dos lemas do Bitcoin, juntamente com In Cryptography We Trust. Na criptografia, nós confiamos. Hoje, vamos falar um pouco sobre os Cypherpunks, parte do movimento que ajudou a construir todo o conceito de criptografia na internet. Vamos hoje aqui com o auxílio do nosso grande Pazoto. Tamo aí, tamo junto. E aí, galera, e aí, ouvintes, diretamente aqui da Rádio Geek, no seu Cypher Café. Nosso Cypher Café. O café com cripto, pra ficar aí a cacofonia da fala. Vamos lá. A gente já falou aqui no primeiro programa, que foi mais introdutório, sobre essa parte dos cypherpunks. Os caras começaram ali na Baía de São Francisco, né, Califórnia, onde todo o lado de software ali dos Estados Unidos começou muito com hardware e chips, né, e acabou virando a fonte deles ali de criação de softwares. Então, vamos falar aqui principalmente do trabalho de algumas pessoas que resultaram no... hoje a gente vai falar mais do manifesto, né, que foi escrito pelo Eric Higgs. E então falar um pouquinho da história dele aí, como que ele participou. E depois a gente fala mais propriamente da obra dele, que foi o Manifesto Cypherpunk. Então, se a gente juntar tudo isso, vamos ver que todo o conhecimento ali envolvido, todo o movimento ali envolvido culminou nisso. E o que isso mudou as nossas vidas, né? As pessoas não sabem, mas quase tudo que elas têm hoje em dia de criptografia para uso pessoal vem desse movimento. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Só lembrando, né, que por incrível que pareça, por mais que você fale de cypherpunks, né, que é uma analogia ali dos cyberpunks, que era aquela galera da tecnologia, e o cypher por causa de cifra, né, da codificação que eles faziam, foram mudando ali para uma terminologia que melhor enquadrasse eles. Terminologia essa que até entrou pro dicionário de Oxford em 2006, né? Foi cunhado pela Judy Million, também conhecida, né, como senhorita Judy, para os íntimos. Mas vamos lá. Mas só que eu queria lembrar que, por incrível que pareça, esse movimento eles não tinham assim uma origem de ideologia social, que você pensa aí de política e tudo mais. Pode esquecer, não é disso que a gente vai falar aqui não. É muito mais ligado a uma filosofia de anonimidade, liberdade, individualidade e privacidade, né? Até se vocês procurarem na internet o Manifesto Cypherpunk, tem uma imagem grande que não dá para ler quase nada, apenas algumas palavras em destaque, né? O pessoal não atualizou ainda para a qualidade dos computadores atuais. Essa imagem é bem antiga, mas ela começa ali com a primeira grande frase falando que privacidade não é segredo, né? Então, tudo que eles vieram aí foi para criar privacidade para as pessoas, né? Nos seus equipamentos, nos seus documentos. Assim como no mundo offline, você não precisa falar para todo mundo o que você está comprando, o que você está vendendo. Você compra alguma coisa em dinheiro, eles até falam isso no manifesto, a gente vai passar por isso novamente. Pô, para que todo mundo precisa ficar sabendo? E se você compra algo online, hoje em dia tentam forçar essa situação de saber o que você compra, o que você vende, mas na verdade ninguém tem que ter uma atuação direta nisso, né? Mas vamos lá, dando continuidade aqui. O Eric Hughes, né? Ele é um matemático americano. Naquela época era muito comum os programadores serem matemáticos, físicos, coisas do tipo. Depois deu uma mudada, a maioria dos programadores eles eram basicamente só programadores. Hoje em dia é muito comum
um físico, um matemático irem para o lado da programação, desenvolvimento de software, até para facilitar o conhecimento da física e tudo mais, né? Junto com o Timothy Simai e John Gilmore, eles basicamente fundaram, né, a lista de discussão cypherpunk, todo esse movimento cypherpunk. O Eric Hughes, em 93, publicou o manifesto cypherpunk. Então, são todos esses os envolvidos. E eu acho legal lembrar que tem até uma capa de uma revista muito emblemática da Wired. Hoje em dia a Wired eu acho que é muito mais lembrada praticamente só por essa capa da revista dos cypherpunks. Tem os 3 mascarados ali, que era justamente o Eric Hughes, Timothy Simai e John Gilmore. Eles estão ali mascarados, mostrando ali que por mais que estejam ali anônimos, não estão escondidos, digamos assim, né? E uma frase, só lembrando aqui, uma frase da Judy, ela dizia que hackear é a evasão inteligente dos limites impostos, sejam esses impostos pelo governo, pelo servidor da internet, pela sua própria personalidade ou pelas leis da física, né? Só aí lembrando dos princípios da individualidade de cada um. O Eric Hughes também definiu mais diretamente com o seu lema que os cypherpunks escrevem código. Basicamente é isso, sem envolvimento político, sem complicação nenhuma. Vide os dias de hoje com tantas polarizações, eles não estariam envolvidos em nenhuma dessas questões. Mas procurem aí a capa da Wired, é uma capa bem conhecida aí no meio. Tem ali os 3 mascarados, você pode ver até o rosto deles hoje. A maioria tá aí, estão velhinhos, mas alguns ainda estão atuantes. Deixa eu ver se tem algo a ressaltar da vida deles. Aqui, falando no John Gilmore, um dos participantes, né, dos fundadores do movimento, ele tem uma frase bem legal também. Nós libertamos a criptografia do controle governamental para o mundo livre em termos comerciais e de programação. Nós construímos uma criptografia forte o suficiente para tornar e mudar o regime dos Estados Unidos de tal forma que a criptografia hoje pode ser desenvolvida e implantada por qualquer pessoa no mundo. Então, era esse o ideal deles, que eles passaram a escrever códigos, passaram a criar protocolos que vieram a ser... Hoje, quase tudo que se tem de criptografia é baseado nos trabalhos deles, né, e de mais alguns que vieram a participar posteriormente. O nosso Satoshi Nakamoto participou do mailing list lá de criptografia. Então, muito do que eles criaram veio a fazer parte do que a gente tem hoje. Se você acessa hoje seu Facebook, ninguém fica vendo o que você tem lá. Você ia gostar, Pazoto, de todo mundo vendo ali? Deus me livre. O que você posta? Então, na verdade, foi uma criação do Satoshi que fez tudo isso? Não, então, principalmente do cypherpunks, né? O Satoshi, ele se aproveitou dos conhecimentos, né? Desse pessoal. Inclusive o Adam Beck, que participava dessa lista, ele fez uma camiseta, porque era proibido você sair com criptografia dos Estados Unidos ou vender para outro governo. Então o que ele fez? Criptou uma camiseta e foi viajar com ela falando, tipo, alguém vai me impedir agora? Porque as pessoas não tinham conhecimento do que era e tudo mais. Mas como que ele botou numa camiseta? A partir do momento que você colocar um código que signifique outra coisa e não seja identificado, ele está criptografado. Ah. E aí tem, até se você procurar na internet, Adam Beck, camiseta, Church, coloca lá.
você vai ver a camiseta que ele escreveu e… Que da hora isso. Basicamente para zombar aí de toda essa neura por criptografia. Mas… assim, basicamente, a criptografia antes disso, ela era muito restrita. O governo queria só ele ter… Nem bancos direito, porque também não tinha transação. A gente tá falando aí de década de 90, né? Não tinha transação online. A internet passou a ser mais ou menos mundial em 92, né? Sim. Então, não tinha muito conteúdo ali online e tudo mais. Mas eles já estavam se preocupando, porque eles tinham a ARPANET, que eles utilizavam entre faculdades. Mas eles já queriam um anonimato, porque era tudo completamente aberto. Não tinha privacidade nenhuma. E, pô, isso aplicado nos dias de hoje é impensável. Por mais que a gente saiba que deve existir aí uma certa… alguém de olho aí em todo o conteúdo… A gente vê aquelas publicidades estranhas aparecendo pelo que você conversa, né? Já passou por essa? Você fala alguma coisa do lado do celular e começa a aparecer… quero comprar um ventilador. De repente parece promoção, não sei o quê. Isso é complicado. Pesquisa aqui os melhores preços de ventilador. Então, mas… se não fosse esse movimento, principalmente era o Timothy C. May, John Gilmore e o Eric Hughes, né? Que foram os primeiros nisso. E na lista de e-mail que eles criaram, que um dos participantes veio a ser o Satoshi Nakamoto. Ele veio utilizar dessas criptografias. Inclusive do Adam Beck, o hash, mais ou menos o que a gente chama hoje de hashtag, em cima do hash, que é um cabeçalho que eles utilizam para identificar, né? Que foi o Adam Beck que criou, que é basicamente o motor de atuação do Bitcoin, né? Eu acho que foi o Eric Hughes que criou o primeiro… como fala? Repostador anônimo hospedado. Basicamente, quase vamos simplificar bastante, mas um Twitter, assim, onde você poderia fazer uma postagem lá e ele replicaria de forma anônima, sem você precisar se identificar. O que, querendo ou não, até na internet hoje em dia, por mais que alguns sistemas te obriguem um cadastro pessoal mais real, né? Até muitos você pode basicamente colocar qualquer dado lá e utilizar sem problema, né? Então, é mais ou menos nesse conceito de você não ser obrigado a estar se expondo, né? No manifesto eles falam muito isso sobre a informação, que ela não pode estar atrelada a certas definições aí. Deixa eu vir aqui para o manifesto em si, vamos falar um pouco sobre ele. Ele é muito extenso, eu resumi só, até quem pegar a imagem dele aí, ele tem alguns trechos com palavras maiores, algumas frases. Então, basicamente, são os conceitos mais importantes, né? Então, trazer apenas eles aí pra gente dar uma conversada. Deixa eu aproveitar meu TNT aqui e aí a gente já continua. Bom, logo de cara, eles falam, né, que a privacidade é necessária para uma sociedade aberta na era eletrônica. Privacidade não é segredo. Sim. Né? Ninguém tem que saber o que você tem na sua gaveta. Não, ninguém nem deve. Então, né? É seu. Não quer dizer que você tá escondendo diretamente. Tá lá, é seu. Se for necessário, até no caso do Bitcoin que o pessoal fala, ele é anônimo, mas ele não é secreto. Se por um acaso tiver alguma investigação, você pode rastrear. Sem problema nenhum. Até por isso que ele funciona também, porque o blockchain é aberto. Qualquer um que baixar a carteira vai ver todas as transações nesses quase 10 anos. Né? Uma diferença bem grande aí que as pessoas acabam confundindo.